Então, boa tarde, gente. Eu sou a Larissa. Hoje eu estou aqui para dar a segunda aula sobre imunologia e eu selecionei de novo 5 questões para a gente estar trabalhando o assunto e eu também fiz um resumo curto sobre os nossos leucócitos, que são as nossas células de defesa, que está presente no material que está disponível no Drive, mas eu achei que seria uma boa a gente dar uma discutida sobre isso em uma videoaula, vai ser bem rapidinho. Então, vamos lá. As nossas células de defesa são os leucócitos. O que são os leucócitos? São os nossos glóbulos brancos. Eles são produzidos na medula óssea e eles são responsáveis, como eu já disse, pela defesa do nosso organismo. E esses leucócitos podem ser divididos em 2 grupos, os agranulócitos e os granulócitos. Nos granulócitos tem os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos, e nos agranulócitos, os linfócitos e os monócitos. A gente vai estar falando um pouquinho sobre cada um deles. Começando pelos granulosos, a gente tem os neutrófilos, que a principal função deles é fagocitar as bactérias e outros micro-organismos que invadem o nosso corpo. Algumas coisas que podem ser interessantes da gente saber sobre os neutrófilos é que eles são responsáveis pela nossa infecção, pelo sistema de infecção. Então, o que acontece? Eles... Só um minutinho. Eles vão fazer com que a infecção aconteça e pode causar vermelhidão, que acontece quando a gente está infectado por alguma coisa que cause um inchaço, que cause uma coceira, que cause uma coriza. E ele é grande responsável pelo pus. O pus que a gente tem no processo de infecção, ele é constituído, em sua maior parte, pelos neutrófilos. Seguindo, a gente tem os eosinófilos, que eles são conhecidos também como acidófilos, e eles têm como principal função combater os invasores de grande porte, como os vermes, que são os grandes parasitas que a gente tem. Como que ele faz isso? Ele combate esses parasitas grandes liberando proteínas tóxicas e enzimas para trabalhar no combate contra esses parasitas. Seguindo, a gente tem os basófilos. A principal função que a gente conhece do basófilo é a liberação da histamina, que ela é uma substância que ela desempenha um papel muito importante também nas inflamações e nas respostas alérgicas. E para que isso acontece? A inflamação e a resposta alérgica, ela é um sinal para o nosso sistema imunológico para que ele atue na área que está acontecendo essa infecção. Então, a histamina é uma substância produzida que é responsável para criar a inflamação e a resposta alérgica. Os basófilos também produzem a heparina, que ela possui propriedades anticoagulantes. Certinho? Então, agora a gente já pode seguir para os agranulosos. A gente tem os monócitos, que eles são produzidos na medula óssea, e eles migram para o tecido onde se transformam em macrófagos. Então, os monócitos, posteriormente, são os nossos macrófagos, que eles vão fagocitar os micro-organismos, que são os invasores, e as nossas células mortas também. E por último, o mais importante para a Enem, são os linfócitos. Os linfócitos podem ser os linfócitos B, os linfócitos T ou as células NK. Os linfócitos B, eles são os responsáveis pela produção dos nossos anticorpos. Ele está envolvido na imunidade humoral, que é a nossa resposta imunológica através dos anticorpos, e ele tem a capacidade de neutralizar e reduzir e destruir os nossos antígenos também. Além disso, os linfócitos B também estão extremamente envolvidos com nossas células de memória, também são produzidas pelos linfócitos B. Seguindo para os linfócitos T, os linfócitos C são originados também na medula óssea e eles podem se diferenciar em 3.
tem o linfócito T helper. O linfócito T helper, ele vai auxiliar o linfócito B na produção do anticorpo. Também tem o linfócito T supressor, que o linfócito T supressor faz? Ele finaliza a resposta humoral. Ele faz com que os anticorpos parem de ser produzidos. Então, quando não há mais a necessidade da produção de anticorpos, quem atua é o linfócito T supressor. E, por último, a gente tem o linfócito T citotóxico. E o que o linfócito T citotóxico faz? Ele garante a morte das células estranhas. Eles vão produzir proteínas que têm uma facilidade em abrir as membranas da célula infectada, e essa célula vai entrar em apoptose, que ela vai entrar em um processo de morte celular. E as células NK são as células Natural Killers, que elas são células que possuem um poder de combater as células invasoras, combater micro-organismos invasores, sem a necessidade de um estímulo. Ela está envolvida com o nosso sistema imunológico inato, ou seja, é um processo que nasce com a gente, e ela tem essa função de combater micro-organismos e antígenos de uma forma mais facilitada. Ela tem uma facilidade maior para combater esses organismos sem necessidade de estímulo. Feito esse apanhado, aqui tem uma imagem mostrando cada um deles só a nível de ilustração. E feito esse apanhado, a gente pode ir para as nossas questões. Vocês têm alguma dúvida? Não? Beleza. A questão número 1, ela é do Enem 2010. E ela diz o seguinte: a utilização de células-troncos do próprio indivíduo, ou seja, o autotransplante, tem apresentado sucesso como terapia medicinal para a regeneração de tecidos e órgãos cujas células perdidas não têm capacidade de reprodução, principalmente em substituição aos transplantes, que causam muitos problemas devido à rejeição pelos receptores. O autotransplante pode causar menos problemas de rejeição quando comparado aos transplantes tradicionais, realizados entre diferentes indivíduos. Isso porque agora a gente vai analisar as alternativas. As células-tronco se mantêm diferenciadas após sua introdução no organismo do receptor? Não. As células-tronco, quando são introduzidas no nosso organismo, elas passam pelo processo de diferenciação para ser designada ao tecido a qual ela foi colocada ali para participar. A letra B. Células provenientes de transplantes entre diferentes indivíduos envelhecem e morrem rapidamente. Não. O que acontece com as células pode acontecer com as células provenientes de transplantes entre diferentes indivíduos é que o nosso sistema imunológico reconheça como uma ameaça e ataque essa célula. Células-tronco, por serem doadas pelo próprio indivíduo receptor, apresentam um material genético semelhante. A letra C a gente vai deixar guardada. Vamos analisar primeiro a letra D e a letra E antes de afirmar que essa é a correta. A letra D diz o seguinte: células transplantadas entre diferentes indivíduos se diferenciam em tecidos tumorais no receptor? Pode ser que isso aconteça, mas não é um caso que é para acontecer. Não é um benefício. Na questão, a gente está falando sobre um benefício que é dado pelo autotransplante. A letra E. Células provenientes de transplantes convencionais não se reproduzem dentro do corpo do receptor. A gente sabe que isso também não é verdade. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Certinho? Seguindo. A questão número 2 fala um pouco sobre a vacina que já foi tratada na primeira aula. Eu botei aqui para a gente poder relembrar um pouco. Estima-se que haja, atualmente, no mundo, 40 milhões de pessoas infectadas pelo vírus HIV, que é o que causa a AIDS.
sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Vamos deixar essa aqui guardada. Letra B. Ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. Não, essa questão está bem errada. Quando a gente toma uma vacina, não tem alteração do genoma e não são enzimas que são produzidos anticorpos. Letra C. Produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do organismo humano. Também está errado. Veja que não faz sentido nosso corpo produzir antígenos através de uma vacina. O antígeno ele é inoculado no nosso corpo a fim de fazer com que a gente produza anticorpos. Então, a letra C também está errada. Letra D. Ser amplamente aplicado em animais, visto que esses são os principais transmissores do vírus para os seres humanos. Também não. Vacinas ocorrem em animais também, mas não são os animais que são os principais transmissores do vírus HIV para a gente, nem de perto. A letra E. Estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. Não. A nossa resposta correta é a letra A, porque estimular a imunidade dá a ideia que a imunidade já existe na gente, mas a gente só está estimulando. A vacina, ela vai induzir realmente a imunidade, ela vai induzir a produção de anticorpos e de células de memória contra esse antígeno. Então, a nossa letra certa é a letra A. Seguindo, eu vou falar um pouquinho bem rápido sobre o que é o antibiótico. O antibiótico é um medicamento que ele é utilizado para tratar infecções bacterianas. Ele não é eficaz contra infecções virais, fúngicas e demais infecções. Então, o antibiótico é algo que a gente toma, que a gente ingere para combater a infecção bacteriana. Não é para vírus e não atua como vacina, não atua como soro. Ele é para combater as bactérias. O que ele faz? Ele pode destruir as bactérias do nosso organismo ou até mesmo acabar com sua reprodução no nosso organismo. E aí vai degradando a população de bactérias no nosso organismo gradualmente até que a infecção bacteriana seja, por fim, acabada de vez. Seguindo, a gente tem uma questão que fala sobre isso. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picada de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Então, vamos dar uma olhada. Antes de começar, a gente sabe que a febre amarela, ela é uma doença viral, e a gente sabe que a leptospirose é uma doença bacteriana. Então, agora a gente vai dar uma analisada. E o soro, que está aqui falando sobre a picada de cobra, é para combater o antígeno do veneno da cobra. Então, a gente vai dar uma olhada nas alternativas. Letra A. Antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, e vacina contra a leptospirose. A gente sabe que isso está errado. A gente não toma antibiótico contra vírus e nem vacina contra a leptospirose. Então, seguindo para a letra B, vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, e antibiótico, caso entre em contato com a Leptospira sp. Leptospira sp é a bactéria que causa a leptospirose. Vamos deixar aqui guardado, a gente vai analisar as outras alternativas. Letra C. Soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico, caso seja picado por uma cobra,
e soro contra toxinas bacterianas. Também não. Letra D. Antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como para o veneno de cobras e vacina contra a leptospirose. Não. E a letra E, por fim, soro antiofídico e antibiótico contra a leptospira sp e vacina contra a febre amarela, caso entre em contato com o vírus causador da doença. Não. Então, a nossa resposta correta é realmente a letra B. Certinho? Seguindo. Agora, a gente vai falar sobre o vírus HIV. HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, que causa a AIDS. E o que acontece quando esse vírus entra em contato com a gente? Ele vai atacar o nosso sistema imunológico. Então, as células mais atingidas são os linfócitos T, e ele vai alterar o DNA dessa célula e vai fazer cópias de si mesmo. Então, vai sendo produzido diversos vírus dentro dessa célula, até que ele vai romper o linfócito e vai sair em busca de outros linfócitos, outras células para infectar e fazer a mesma coisa. Ou seja, ele vai degradando as células do nosso sistema imunológico. Seguindo, a gente tem uma questãozinha sobre isso. Gripe e AIDS são doenças provocadas por vírus. Entretanto, a gripe tem uma evolução benigna e a AIDS já não tem. Isso ocorre por quê? Vamos analisar as nossas alternativas. A. O vírus da gripe é mais fraco que o vírus da AIDS. Não se fala, não se sabe muito sobre isso. A gente sabe que a gente toma vacinas contra o vírus da gripe, então a gente tem uma prevenção, mas o vírus da AIDS a gente ainda não tem uma prevenção desse tipo. A prevenção que a gente tem contra a AIDS é realmente se prevenir nas relações sexuais, se prevenir entrar em contato com transfusão sanguínea e esse tipo de coisa. Então, não é a letra A. A letra B. O vírus da AIDS destrói as células responsáveis pela defesa imunológica. A gente já viu, acabou de ver sobre isso, então a gente já sabe que a letra B é a nossa resposta correta. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras questões, nas outras alternativas, perdão. C. Nosso organismo já é naturalmente imune ao vírus da gripe. Não. Nosso organismo gera uma imunidade contra o vírus da gripe por conta da vacina que a gente toma. Letra D. O vírus da AIDS não é reconhecido como antígeno pelo sistema imunológico. Muito pelo contrário, ele ataca o nosso sistema imunológico justamente por ser um antígeno e ele é sim reconhecido como antígeno pelo nosso sistema imunológico. E a letra E, os mecanismos de infecção são diferentes. Não, os mecanismos de infecções são vírus, são iguais, então não faz sentido a letra E. Nossa resposta certa é a letra B. Seguindo, aqui eu trouxe uma imagem mostrando um pouco sobre os órgãos do nosso sistema imunológico, para a gente ter um pouquinho, uma noção, para a gente poder responder a próxima questão. A gente tem aqui que o local de formação das células imunitárias é dado pelo timo e pela medula óssea. Por que o timo está aqui? Porque ele vai ser um local de diferenciação celular e de maturação dos nossos linfócitos T. O nosso linfócito T é produzido na medula óssea e depois de ser produzido na medula óssea, ele vai ser encaminhado para o timo, para lá ele ter o seu processo de maturação e de diferenciação. E aí ele vai se diferenciar naqueles linfócitos que eu falei para vocês. E os nossos órgãos de circulação e armazenamento dessas células são o baço, os gânglios linfáticos, perdão, as amígdalas e o tecido linfático. Então, a gente tem uma questãozinha bem básica sobre isso, que fala o seguinte: os órgãos linfóides fazem parte do sistema imune e podem ser classificados em centrais e periféricos. Marque o nome correto do órgão linfóide em que os linfócitos T completam a sua maturação. Então, como eu disse, eles são produzidos na medula óssea e depois vão ser encaminhados para o timo para completar a sua maturação e a sua diferenciação. Então, a nossa resposta correta é a alternativa B. Então,
respondido as 5 questões. Eu vou deixar o gabarito, caso vocês queiram tirar um print, dar uma olhadinha. E esse gabarito está disponível no material que foi disponibilizado no Drive. Se vocês preferirem olhar pelo PDF lá, também está bem facinho de ver. Então, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, beleza, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção. Deixa eu interromper a gravação.